Olha, eu estava aqui já no intervalo conversando com Júlio César. Seja bem-vindo, Júlio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. A gente que agradece. Olha, eu vou te falar uma coisa. A história de vida do Júlio César, que é jogador. Uma vez jogador, sempre jogador. É jogador, é pianista, é uma história linda. E a gente fez uma matéria junto com o Júlio e o nosso repórter, o Rick. Eu gostaria que você de casa acompanhasse com a gente. Vamos ver? Bom programa, mulheres. Hoje estou aqui no bairro de Campo Grande, na cidade de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês a história do Júlio César, que é deficiente auditivo, mas ele tem uma história muito longa, uma trajetória muito bacana e ele tem um talento que vocês nem imaginam qual é. Primeiro vamos ver se ele está em casa, né? Tem um bilhetinho aqui, tá assim, ó. Bater palma não funciona. Então acho que é na campainha mesmo, né? Júlio César? Tudo bem? Rapaz, com licença, posso invadir a sua residência aqui? Pode. Vamos lá. Posso liberar minha aqui para entrar junto aqui? Vamos todos. Com licença que eu vou invadindo aqui mesmo, hein, Júlio? Vem cá. Antes de começar tudo, eu tô com uma curiosidade. Porque eu parei ali na porta da sua casa, você é deficiente auditivo. Como é que faz para eu tocar a campainha e você me atender? Mas a gente já prepara as coisas de forma que o surdo possa ter acesso à informação. Eu, por exemplo, peguei a minha campainha e fiz uma extensão de uma lâmpada. Quando você aperta a campainha, acende uma lâmpada na cozinha. Eu ainda vou fazer um suspense ali, porque eu sei que você tem um mega talento aqui. Mas antes desse talento, tu começou com outro talento. Porque tu era jogador de futebol? Como é que é essa história de jogador de futebol? Essa história já começou muito cedo na minha família. Os meus pais moraram no Chile na década de 60. Quando foi 62, a Copa do Mundo foi no Chile. E meus pais estavam no estádio, na final, Brasil, Tchecoslováquia, o Brasil foi bicampeão do mundo. E praticamente logo que acabou a Copa, minha mãe ficou grávida. E ainda tinha no Chile toda aquela euforia do futebol, aquela coisa. Mas na realidade, quando eu me decidi a ser jogador, quando nós voltamos para o Brasil, eu tinha aproximadamente 2 anos. O Chile teve um terremoto horrível, meus pais resolveram voltar para o Brasil. E quando foi em 1970, e eu vi a Copa do Mundo, aquele time maravilhoso, foi tricampeão no México, e eu tinha 6 anos, acabou a Copa, eu fiquei tão maravilhado com aquele time, que eu disse para o meu pai, eu falei, pai, eu vou ser jogador de futebol. Você jogou Palmeiras, jogou Corinthians, mas qual que o teu coração bate mais forte? É Palmeiras ou é Corinthians? Então eu vou falar pra você que eu adoro os dois. Agora, eu cresci torcendo pro Palmeiras. Eu era palmeirense doente, roxo. Mas eu tive uma história muito mais forte com o Corinthians. Ouvi dizer que você tem um companheiro ali inseparável. Pode me mostrar lá? Vamos lá, por favor. Olha aqui. Pera aí. Muita calma nessa hora. Você vai me dizer que o teu companheiro é um piano. Sim. Mas agora você confundiu a minha cabeça em vez. Como é que você vai tocar piano se você não escuta? Mas eu te disse desde os 7 anos, com o violão na mão, ouvindo Elis Regina, Vinícius de Moraes criando uma memória musical enorme. E eu tocava um acorde no violão que eu já tinha na minha memória musical. Já me lembrava do som desse acorde. E ele me mostrava como reproduzir aquele mesmo acorde no piano. Eu conheço uma pessoa na história da humanidade que fez isso, que foi Beethoven. Então eu poderia te chamar do Beethoven brasileiro. É isso? As pessoas comentam isso fazendo analogia à surdez e a ter composto alguma coisa clássica sem escutar. Então, quando eu queria compor, eu imaginava o som que eu queria, fazia a comparação com o som da escala musical e reproduzia. Foi assim que eu fiz o concerto Jogadas da Vida.
pouco tempo já estou aqui impressionado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que você descobriu e como é que foi a tua descoberta da deficiência? Você tinha 32 anos, mais ou menos, é isso? Assim que eu resolvi parar de jogar, eu percebi que eu comecei a perder a audição. Tá. E depois de muito tempo procurar um motivo, cheguei a usar aparelho auditivo, que me ajudou no começo, porque a perda era uma perda leve. Mas isso foi aprofundando, isso não parou esse processo. E chegou um momento que nem o aparelho supria mais a necessidade que eu precisava. Eu operei um ouvido, para depois operar o outro, eu recuperei 100% da minha audição. Mas a calcificação que eu tenho no organismo é tão violenta que 6 meses depois eu estava surdo de novo. Muito bom. Tá vendo? Duvidando as pessoas. Olha aí, que demais. Agora, a gente conta da tua história, mas você é uma pessoa muito importante na tua história, que é a tua mãe. Sim, sem dúvida. A minha mãe que possibilitou todos esses acontecimentos. O amor da minha mãe foi preponderante para que eu tivesse a oportunidade de realizar tudo que eu realizei na época do futebol. Estou aqui com a Dona Odete, tudo bem? Tudo bem. Fiquei grávida do Júlio César e o médico achou por bem que era bem fazer um aborto, porque eu não tinha cálcio no corpo e ele poderia nascer com algum defeito físico, né? E aí eu fui fazendo tratamento com cálcio, com coisa assim, tudo que o médico... Aí com 8 meses e meio ele nasceu e justamente ele tinha mesmo, ele não era uma criança que ficasse no colo assim, sentada, bonitinho. Ele tinha um problema na coluna, ele vinha. Até uns 10 meses ele não ficava em pezinho assim, ele tinha aquele probleminha. Ou seja, aquele dia que você saiu daquela sala, você tomou a decisão certa. Como é que você olha isso, olhando tudo para trás? Lembrando eu acho que eu fiz a coisa certa. Não é? Eu acho que escolhi o caminho certo. Porque eu falei assim, não é possível que Deus tenha me dado um filho e que eu vá perder esse filho. Fico feliz quando eu penso que eu não segui o médico. Não, você seguiu o teu coração, né? O meu coração de mãe. Eu falei para ele, filho, como é que você vai fazer um concerto agora? Você não ouve a cantora, você não ouve a orquestra, você segue só o maestro? Ele falou, só o maestro. Mas agora eu quero ver um pedacinho do show que ele está ensaiando, que tem uma cantora junto também. Posso roubá-lo para ver? Mostrar um pouquinho mais do talento dele? Pode ser? Cá estamos aqui agora cercado de pianos, um mais bonito que o outro. Venha pra cá, Luísa, tudo bem? E você? Do joia? Do joia. Me conta, agora eu vou perguntar pra ela, tá? Se tudo que você falou dela é verdade, viu? Como é que é fazer esse show? Que eu tô sabendo que você tem toda uma preocupação com essa parte da inclusão das pessoas surdas e como é que é o teu projeto em relação a isso? É muito diferente tocar com o Júlio, porque não é ele que me acompanha. Eu acompanho ele. A gente vai seguindo ele. É diferente. E a acessibilidade nos uniu muito porque eu já tinha visto músicos cegos, mas músico surdo realmente é a primeira vez. Só que agora eu preciso dar uma alegria ao meu público ali do Mulheres, porque eu quero agora ver vocês dois aqui em ação, pode ser? Pode. Por tanto esperei, só pra ver você chegar. Vem me iluminar com seu olhar, onde estrelas. Gente,
mas que história maravilhosa essa sua! Tive uma história muito bonita, foi um presente de Deus na minha vida. Então, e aí a gente vê você dizendo isso e a gente começa a pensar o quanto que muitas vezes as pessoas falam e reclamam de coisas que são tão pequenas, né? Quer dizer, você podia ter achado que aos 32 anos sua vida teria terminado, quando na verdade foi o oposto. Se abriu uma porta gigante para você ajudar tanta gente, né? Olha, Cátia, eu posso dizer para você o seguinte, a essência da minha vida, tudo que eu aprendi, com tudo que eu passei, é exatamente essa essência. Não é? A gente percebe que o nosso mundo ainda é tão egoísta. Óbvio que as pessoas têm que suprir as suas necessidades, a sua família, claro, tu não precisa trabalhar, mas a gente vê um excesso de consumismo, um excesso de egoísmo, as pessoas preocupadas em ter cada vez mais, em ser cada vez menos. Verdade. Então, eu percebi que com toda essa minha dificuldade, foi quando eu deixei tudo de lado. E, inclusive, nós vamos falar sobre o projeto, que eu fui fazer um projeto para ajudar a criança surda, que até então eu achava que Deus estava me castigando com essa surdez, né? E eu só fui entender quando realmente eu desenvolvi uma metodologia para desenvolver a habilidade na criança surda. E eu vi milhares de crianças surdas com os pais super felizes, eu fui entender o propósito de Deus. E a partir daí, que eu acho que eu comecei a dar, foi que abriram caminhos que eu jamais imaginava que eu pudesse percorrer na minha vida, presente da vida. Foi uma bênção, então, de Deus. Sim, né? com certeza. Mas como é essa sua metodologia para ajudar as crianças que têm problemas auditivos a também terem uma vida plena? Veja bem, começa a dificuldade maior é no preconceito de quem escuta. Não deixa a criança participar. É verdade. Né? Então a criança vai para a rua brincar, tira esse surdo daí, tira esse cego daí, não deixa eu brincar. Então eles acabam ficando restritos, ficam em casa nervosos, não canalizam a energia para uma coisa boa, para uma coisa saudável. Pasme, mas chega nas escolas de surdo até pouco tempo, não tinha aula de educação física, porque eu não tinha professora de educação física habilitado, não sabia dar aula para criança surda. Não é só o Libras, que a linguagem dele é toda uma forma diferente que a criança surda aprende. Enfim, eu comecei a desenvolver essa metodologia. Não se trata de ensinar esporte para criança. Por exemplo, coordenação motora. Aproveitamento da visão periférica, ou seja, eu aproveito minha visão muito mais do que quando eu escutava, porque é a única forma que eu tenho de ter informação. Você aguçou outras habilidades que você se habitua a desenvolver, por exemplo, leitura labial. Nós estamos conversando aqui normalmente. Normalmente. E eu não estou escutando absolutamente nada do que você está falando. Então, veja bem, você acaba desenvolvendo outros mecanismos para que a informação chegue no cérebro, que é onde decodifica tudo. É verdade. Certo? Enfim, eu fiz isso na criança usando esporte, para você ter uma ideia. No treino de cabeceio, tinha um cruzamento e a criança que ia cabecear pulava 10 metros longe da bola. Eu observei aquilo e eu falei, por falta de prática, esse menino não sabe calcular a trajetória. É física pura, não tem nada a ver com futebol. É física, exatamente. Então, eles, consequentemente, não conseguiam atravessar a rua, não tinham independência, porque é exatamente o mesmo trabalho. A partir do momento, o que eu fiz? Eu peguei a criança a 1 metro e jogava a bola para ele cabecear. A cada treino eu ia afastando 1 metro. No fim de 2 meses, eu já estava jogando a bola a 20, 30 metros de distância. Ou seja, aí ele ia cabeceando certinho. Depois de 2 meses, as mães me chamaram,
Falaram, Júlio, a gente nem precisa mais levar o menino e ficar esperando. A gente já tem confiança de deixar ele sozinho. Não sei o que você fez, porque até atravessar a rua agora, até prestar atenção, eles estão prestando. Então, eu percebi que eu conseguia mudar a vida de uma família. As mães iam trabalhar para ajudar a família. Sim, claro. Então, você vê que você consegue mudar toda a trajetória de uma família. Isso foi me motivando cada vez mais, né? Por exemplo, eu criei a primeira escola de surdos, de dança para surdos que tem notícia no Brasil. Coisa assim relativamente simples. Eu virei a caixa acústica para o solo de madeira do palco. E a Coloquei o vibração? som no último volume, e o som grave. Tem um deslocamento de ar muito forte. Então ele treme todo. Botei os meninos descalços. Eles absorviam o impacto pela sola dos pés, conseguiam marcar o ritmo, a dançar. E foi desenvolvendo esse tipo de habilidade nas crianças para que elas levassem uma vida mais comum. Na verdade, você conseguiu, de fato, incluir essas crianças à sociedade. Isso que é inclusão plena. Sim, Né? a proposta do trabalho era, através do esporte, você conseguir desenvolver habilidades para a vida. Sim. E, consequentemente, você vai envolver toda a família, né? Porque a mãe e o pai acabam tendo que se preparar para dar um suporte muito mais difícil para um filho com deficiência, seja ele surdo, cadeirante, cego, enfim. Então, realmente, e depois eu fui convidado pela Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência para percorrer todo o estado de São Paulo, fazendo treinamento para professores de educação Olha, física. que legal. Foram mais de 10 mil professores de educação física e depois cada professor foi para cada escola de surdo. Hoje, aproximadamente, 200 mil crianças têm aula de educação física com essa metodologia. Agora, não é só isso, não. Vou falar de outras coisas que também o Júlio faz muito bem. Por exemplo, as palestras que ele ministra em empresas para fazer com que as pessoas se sintam motivadas. É a motivação empresarial e motivação pessoal também, né, Júlio? Exatamente. A palestra, a partir das minhas superações, a partir de como eu vejo as dificuldades, eu fiz uma analogia da minha vida com os problemas empresariais. Depois que eu parei de jogar, um pouco antes de começar a perder a audição, eu trabalhei na Pirelli Italiana com vendas. Então, ou seja, eu já tinha uma experiência como vendedor de ter, de fato, trabalhado. Então, hoje, nas empresas, muita convenção de vendas para você motivar os vendedores, as pessoas a atingir os objetivos propostos pela empresa. Então, eu realmente tenho sido muito contratado, não só dentro como fora do Brasil, e a fazer palestras exatamente através da minha vida, das minhas superações, eu exatamente fazer as analogias e conseguir motivar as pessoas aquela coisa, né, cara? A pessoa fala assim, nossa, mas eu estou com um problema, eu bati ali o para-lama do meu carro, a hora que ele vê o que o outro está fazendo, eu falo assim, nossa, a gente não tem um problema nenhum, não é? É mais ou menos. Me sinto desse tamanho porque o meu problema é nada, né? Vamos? Pode ser? Vai tocar.
Que lindo! Sua memória auditiva é fantástica. Olha, às vezes a gente se preocupa tanto. Pô, vi a vida inteira, desde os 7 anos de idade, essa música. Ficou perfeito! E eu não sei se você em casa percebeu, mas Júlio César, ele cantarolava enquanto tocava. Quer dizer, é a memória auditiva. Eu com 7 anos, a minha mãe me deu um violão. E eu toquei numa época áurea, Vinícius de Moraes, Eliseu Regina, Tom Jobim. Beleza, E eu fui armazenando a memória musical. Depois, quando eu fui jogar na Europa, aproveitei a minha vida. Enquanto eu não jogava, eu estava lá vendo sarais, recitais, concertos, ópera. Me ajudou muito na música erudita, principalmente. E aquilo você vai armazenando, então eu ouvi muita música, na concentração do jogo, ficava ouvindo música. Então aquilo você fica com uma memória musical fantástica. Hoje você não precisa, hoje você se lembra da música, a música toca aqui, ó, na sua imaginação. E toca na hora certa, né? É uma vantagem, eu ponho para tocar a música que eu quero. Olha, vou passar para vocês uma grande oportunidade de você assistir o Júlio César no Teatro MUBI Nova Cultural até o dia 19 de maio. Presta atenção, temporada até 19 de maio. O site é www.mubinovacultural.com.br e o MUBI fica na Rua Alemanha 221, no Jardim Europa, até o dia 19 de maio. Vá até lá, vai ser um grande concerto, uma grande oportunidade de você poder ouvir e se divertir com o Júlio César. Amei te conhecer, sucesso! Obrigado. Muito obrigada, parabéns, obrigado. Viu? Espero você lá, uma pescarinha para você, espero você no Teatro MUBI, com certeza você vai amar o concerto. Quem quiser te contratar para as palestras, sim, como faz? Eu tenho o meu site, o meu e-mail, site seria, para você ter mais informações, www.jogadasdavida.com.br. O e-mail, julio@jogadasdavida.com.br. Com certeza você vai ter muita motivação para a sua empresa. Obrigada, viu? Amei te conhecer. Agradeço, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Sucesso para você, viu? Olha, gente, você viu? www.jogadadavida.com.br. Isso que é superação.